Bem-vindos ao The Debate. Hoje vamos dissecar um conceito que parece básico, mas que é central e, surpreendentemente, palco de intensas discussões no gerenciamento de projetos: a folga. Qualquer profissional que lida com cronogramas, bem, conhece essa palavra, mas a verdadeira profundidade necessária para dominá-la é onde a nossa análise de hoje se concentra. Exatamente, e a nossa discussão ela parte de um material bastante incisivo, né? Que não apenas mergulha em abordagens assim bem complexas para calcular e interpretar folgas, mencionando ferramentas como o Spider Project, mas também, tece críticas bem severas ao que ele considera uma superficialidade perigosa, um pseudo-especialismo, vamos dizer assim, que prevalece no mercado de planejamento e que se contenta com o básico. O que nos lança diretamente à questão fundamental desta análise. Será que a compreensão tradicional, focada essencialmente nas duas folgas mais conhecidas, a total e a livre, ainda é de fato suficiente para garantir uma prática profissional realmente competente? Ou será que a complexidade trazida pelas múltiplas variantes de folga, como as mais de 14 detalhadas em metodologias e softwares avançados, será que isso se tornou um requisito indispensável no cenário atual de projetos cada vez mais intrincados? Olha, de minha parte, eu vou argumentar que, embora essa variedade de folgas exista e tenha seu valor teórico e, claro, em ferramentas específicas, o domínio sólido e a aplicação correta das duas folgas tradicionais, a total e a livre, continuam sendo o alicerce indispensável e, em muitos casos, perfeitamente suficiente para a gestão prática e eficaz. Eu questiono a real necessidade universal dessa complexidade toda e, francamente, até o tom quase acusatório da crítica que o material apresenta. E eu defenderei a posição oposta, que um entendimento aprofundado dessas múltiplas folgas não é um luxo acadêmico, mas sim um elemento crucial para a competência contemporânea em planejamento. Ignorar essa complexidade, para mim, representa um risco tangível de simplificação excessiva, sabe? Um risco que pode comprometer projetos. E, nesse sentido, eu me alinho sim à crítica contundente que o material faz aos profissionais que ele denomina pseudo-especialistas. Eu começo justamente por essa crítica que é, o ponto nevrálgico levantado pelo material. Ele ataca diretamente os profissionais que se aferram ao que chama de mantra das duas folgas. Essa visão, segundo a fonte, não é apenas ultrapassada, é comparada a um cronometrista atrasado, a um pensamento tipo analógico num mundo digital, mas é perigosamente simplista diante da complexidade e dos riscos inerentes aos projetos modernos. O texto é enfático. Folga não é simplesmente sobra de tempo, mas sim uma reserva estratégica, uma blindagem contra riscos, a munição para a tomada de decisão. Ferramentas avançadas, como o Spider Project, que foi citado, não se limitam a calcular duas, mas mais de 14 tipos distintos de folga, e cada uma delas teria um propósito estratégico bem claro. Conceitos como Start Flex e Finish Flex, por exemplo, que desmembram a folga total para mostrar onde reside a flexibilidade real, se no início ou no fim da atividade, ou as folgas negativas, que funcionam como alertas críticos e imediatos sobre violações de prazos contratuais ou restrições técnicas iminentes. E tem também a Superfloat, que expõe reservas de tempo ocultas, frequentemente criadas pelo nivelamento de recursos. Tudo isso evidencia uma profundidade analítica que transcende e muito o binômio folga total e livre. Ignorar essa complexidade na visão radical do material seria quase um analfabetismo funcional na gestão de projetos avançada. Pior ainda, pode levar a enganar clientes e equipes, simulando um controle e um domínio que, na verdade, não existem. É a analogia que eles usam do mecânico que só sabe trocar pneu querendo se passar por engenheiro automotivo projetista. Minha perspectiva é um pouco diferente. Eu reconheço, sem dúvida nenhuma, a existência teórica dessas múltiplas folgas.
Softwares específicos, como o mencionado Spider Project, são de fato capazes de calcular e apresentar essa gama variada de indicadores. Contudo, a gente não pode simplesmente descartar o fato de que as folgas total e livre são os pilares históricos e conceituais do método do caminho crítico, o CPM, a espinha dorsal do planejamento de projetos como a gente conhece. Elas continuam sendo as ferramentas essenciais e, vamos ser pragmáticos, as mais amplamente utilizadas, compreendidas e comunicadas na prática diária da gestão de projetos em escala global. Prova disso é que o próprio material-fonte, apesar dessa defesa veemente das 14 folgas e da crítica aos simplistas, ele dedica um espaço considerável, parte 0, 1 e 2 inteiras, para reexplicar detalhadamente a folga total e a folga livre. Isso, para mim, é um sinal claro da centralidade inegável e, diria, insubstituível desses dois conceitos fundamentais. Introduzir a complexidade de mais de uma dezena de variantes de folga pode, em muitos contextos práticos, ser um exagero. Para diversas equipes e para uma vasta gama de projetos, essa profusão de indicadores corre o risco de obscurecer a análise ao invés de clareá-la, gerando ruído e confusão, e não necessariamente insights que levem à ação. A necessidade real dessas folgas tão detalhadas me parece restrita a nichos bem específicos, projetos de altíssima complexidade e risco, análises forenses detalhadas de cronogramas para disputas contratuais complexas, ou, quando a organização padroniza o uso de uma ferramenta que as calcula nativamente, como o Spider. Eu não vejo isso como um requisito universal de competência para todo e qualquer planejador. E sobre a crítica do material, embora ela contenha um fundo de verdade sobre a necessidade de profundidade, ela me parece por vezes excessiva, beirando um certo teatro de vaidades ou um elitismo técnico desnecessário. A própria distinção histórica que o material resgata entre o conceito de float americano associado à leveza, folga, e o reserve russo associado à reserva, controle, apenas ilustra que diferentes abordagens conceituais podem ser perfeitamente válidas e eficazes dentro de seus contextos de origem e aplicação. Entendo seu ponto sobre a centralidade histórica, mas eu vejo por outra ótica a questão da suficiência. É justamente essa suposta suficiência das duas folgas que o material ataca de forma, bem contundente. Argumenta-se que limitar a análise a elas impede uma gestão de riscos verdadeiramente proativa e uma otimização eficaz de recursos nos projetos complexos que dominam o cenário atual. Retomando a ideia central do texto, folga não é sobra, é reserva estratégica. As outras folgas, aquelas que vão além da total e da livre, não são meros detalhes acadêmicos. Elas revelam nuances críticas que permanecem completamente invisíveis na visão tradicional. Elas mostram, por exemplo, se a pressão temporal está concentrada no início ou no fim da atividade. É isso que o Start Flex e o Finish Flex fazem, desmontando a folga total, Elas ajudam a quantificar o impacto real das restrições de recursos no cronograma, algo que pode ser refletido na tal da Superfloat. E, crucialmente, elas disparam alarmes sobre violações iminentes de prazos contratuais ou marcos técnicos importantes, através das folgas negativas. Ignorar essas informações é como, tentar navegar em águas turbulentas usando só uma bússola antiga quando se tem um sistema de GPS completo com sonar e cartas náuticas detalhadas disponível na cabine. Você talvez chegue ao destino, mas a que custo? Com que eficiência? Com quantos sustos que poderiam ter sido evitados pelo caminho? A complexidade aqui não é um fetiche, é uma ferramenta para obter controle mais fino e tomar decisões mais embasadas e rápidas. Compreendo. A busca por precisão, claro, mas permita-me colocar a questão de outra forma. Será que o problema fundamental que a gente observa na prática não reside em outro lugar? A folga total e a folga livre, quando são genuinamente compreendidas, e isso por si só já é um desafio para muitos, E corretamente aplicadas, elas já fornecem os meios para identificar o caminho crítico, monitorar as atividades mais sensíveis e gerenciar as principais contingências e riscos do projeto.
Muitas dessas outras 12 ou mais folgas mencionadas são, em essência, derivações matemáticas ou aplicações específicas das duas básicas em contextos particulares. Por exemplo, calcular a folga total em relação a uma data limite específica, ou expressá-la em relação ao início versus o fim, ou até mesmo em unidades diferentes, tipo horas em vez de dias. A minha dúvida é: será que a dificuldade real que o material critica não está, na verdade, na aplicação correta, consistente e na interpretação profunda das folgas básicas? Será que muitos profissionais tropeçam em entender o que a folga total realmente significa em termos de risco e flexibilidade real, ou como usar a folga livre para otimizar sequenciamentos locais? Talvez a gente esteja buscando refúgio numa complexidade adicional quando o domínio sólido dos fundamentos ainda é um desafio significativo no mercado. A própria decisão do autor do material de dedicar tanto espaço para reexplicar, quase que do zero, a folga total e a folga livre nas partes iniciais, 0, 1 e 2, parece reforçar essa ideia de que o problema pode estar mais na base do que na ausência do topo da pirâmide de indicadores. Não seria mais produtivo focar em garantir o domínio universal do básico antes de exigir o conhecimento enciclopédico do avançado? Mas aí, veja bem, é que entra o valor prático intrínseco dessas folgas ditas avançadas. Elas não são apenas derivações matemáticas abstratas, são ferramentas de diagnóstico com utilidade concreta e imediata. Peguemos o Start Flex e o Finish Flex novamente. Eles desconstroem a folga total, que muitas vezes é apresentada como um número único e simétrico, podendo criar uma falsa sensação de segurança. Ao separar a flexibilidade de início da flexibilidade de fim, eles mostram exatamente onde a margem de manobra reside. Eu posso atrasar o início desta tarefa sem impacto, ou só a sua conclusão. Essa distinção é vital para realocar equipes de forma eficiente, para antecipar gargalos logísticos de mobilização ou para coordenar a entrega de materiais que dependem do término de atividades predecessoras. As folgas negativas, tanto de início quanto de término, são ainda mais diretas. São alertas vermelhos que não podem ser ignorados. Elas não são uma previsão de um problema futuro, são a constatação matemática de que o cronograma, como está planejado, já falhou em cumprir uma restrição de data ou um prazo contratual. E, crucialmente, elas indicam onde essa falha ocorreu, se foi na largada, negative start float, ou na chegada, negative finish float. Isso permite uma ação corretiva, imediata e direcionada, antes que o problema se agrave. E a super float? Ela funciona como um detector de reservas escondidas, margens de tempo adicionais que surgem não do caminho crítico principal, mas de outras cadeias de atividades que foram empurradas pelo nivelamento de recursos ou por prazos externos mais folgados. Identificar essas superfolgas é crucial para auditorias de cronograma, para encontrar buffers estratégicos que podem ser utilizados e para garantir que o nivelamento não criou folgas excessivas e improdutivas. São ferramentas de gestão ativa, não meras curiosidades para especialistas. É um argumento forte sobre a atividade diagnóstica, sim, mas você já considerou que a aplicabilidade prática e a facilidade de interpretação dessa miríade de indicadores podem ser um desafio considerável para as equipes de projeto no dia a dia? Eu reconheço que esses benefícios são reais, mas talvez sejam mais relevantes para um grupo específico de profissionais. Analistas forenses de cronogramas, peritos em disputas contratuais, consultores altamente especializados ou usuários dedicados de ferramentas como o Spider Project, que foi concebido justamente para calcular e destacar essas métricas. A questão que eu me coloco é: qual a real aplicabilidade e, mais importante, a facilidade de interpretação dessas 14 ou mais folgas para o gerente de projeto lá no campo, para a equipe que precisa tomar decisões rápidas e entender o impacto de um desvio? A complexidade, se não for bem gerenciada e comunicada, pode se tornar um obstáculo, né? Gerando paralisia pela análise ou má interpretação. Além disso, não podemos subestimar o poder de uma gestão eficaz de restrições, um bom processo de nivelamento de recursos e, fundamentalmente, uma comunicação clara e transparente sobre o caminho crítico e as folgas principais, total e livre. Muitas vezes, essas práticas bem executadas podem mitigar a necessidade de depender exclusivamente de métricas mais obscuras. E há um ponto pragmático.
Os softwares de gerenciamento de projetos que dominam o mercado global, pensemos no Primavera P6, no Microsoft Project, focam primariamente nas folgas clássicas, total e livre. Se a necessidade das 14 variantes fosse tão universalmente premente e crítica para a competência geral, não esperaríamos ver uma adoção muito mais ampla e nativa dessas métricas nessas ferramentas mainstream que são usadas por milhões de profissionais. Talvez a resposta não seja impor a complexidade a todos, mas sim em saber quando ela é realmente necessária e usar a ferramenta certa e o nível certo de detalhe para aquele problema específico. Nem todo diagnóstico requer uma ressonância magnética. Às vezes, um raio-x ou até mesmo a ausculta clínica são suficientes e mais eficientes. E essa questão da ferramenta certa nos leva diretamente de volta à crítica aos pseudo-especialistas. A crítica presente no material é dura, não há como negar, mas talvez seja um mal necessário. Se o indivíduo se posiciona no mercado como consultor, como especialista em planejamento e controle de projetos, não seria razoável esperar que ele domine a fronteira do conhecimento e as ferramentas mais avançadas disponíveis em sua área de atuação? Desconhecer ou minimizar a importância dessas múltiplas folgas, que, como vimos, revelam aspectos cruciais da dinâmica e dos riscos do cronograma, indica, na minha visão, uma lacuna significativa na profundidade técnica desse profissional. É como imaginar um cardiologista hoje que se recusa a aprender a interpretar um ecocardiograma ou uma ressonância magnética, insistindo que apenas o estetoscópio e o eletrocardiograma básico são suficientes. Pode até funcionar para diagnosticar casos simples e rotineiros, mas certamente falhará em identificar condições mais complexas ou sutis. As decisões em gestão de projetos, especialmente os de grande porte, alta complexidade ou risco elevado, frequentemente dependem dessa análise fina, dessa capacidade de enxergar além do óbvio. Ignorar a complexidade disponível não é apenas uma limitação pessoal do planejador. Pode levar a decisões gerenciais equivocadas, a um otimismo infundado baseado em folgas totais que mascaram tensões internas e, no fim das contas, a atrasos, estouros de orçamento e prejuízos para o projeto e para o cliente. A analogia do mecânico que só sabe trocar pneu, mas se apresenta como engenheiro usada no texto, embora forte, parece-me dolorosamente apropriada nesse contexto de reivindicação de uma expertise que talvez não exista em sua plenitude. Olha, eu respeito a sua visão sobre a responsabilidade do especialista, mas ainda assim considero a crítica, da forma como é colocada no material, excessiva e potencialmente contraproducente. A competência em planejamento, a meu ver, não se mede exclusivamente pela quantidade de indicadores técnicos que um profissional conhece de cor, mas sim pela sua capacidade comprovada de aplicar os fundamentos de forma sólida, inteligente e, crucialmente, adaptada ao contexto específico de cada projeto e de cada organização. Dominar profundamente a folga total e a folga livre, entender suas reais implicações para o risco e a flexibilidade, saber comunicá-las de forma clara para a equipe e a diretoria e utilizá-las efetivamente para gerenciar o caminho crítico e as principais ameaças ao cronograma, isso por si só já representa uma demonstração de competência extremamente significativa e valiosa. Nem todo projeto, nem toda empresa, nem toda equipe necessita ou se beneficia do nível de detalhe e complexidade analítica das 14 folgas. Rotular sumariamente profissionais que focam no essencial e que o fazem bem como incompetentes ou pseudo-especialistas parece-me não apenas injusto, mas também desconsidera a vasta experiência prática e o bom senso que muitos acumularam ao longo de anos de trabalho, mesmo sem terem se aprofundado em todas as métricas específicas do Spider Project. Além disso, essa postura agressiva pode acabar criando uma barreira elitista, afastando justamente os profissionais que poderiam se beneficiar de um aprendizado gradual e contextualizado dessas ferramentas mais avançadas. Em vez de serem incentivados a expandir seus conhecimentos, eles são imediatamente classificados como analfabetos funcionais. A verdadeira proficiência, eu acredito, reside na aplicação adequada e criteriosa do conhecimento, seja ele básico ou avançado, e não apenas no acúmulo enciclopédico de técnicas. Essa é uma perspectiva interessante sobre o impacto da crítica
embora eu a enquadrasse de forma diferente em relação à evolução do conhecimento. E creio que a distinção histórica e linguística entre o float slack ocidental e o reserve russo, que o próprio material explora, reforça a necessidade dessa evolução. A abordagem ocidental, com suas metáforas associadas à leveza, à flutuação, à ideia de uma corda frouxa, slack, pode ter, talvez inadvertidamente, contribuído por uma certa simplificação excessiva do conceito de folga. Ela pode ter levado a tratá-la como algo quase etéreo, sabe? Uma sobra que simplesmente acontece, em vez de um recurso finito e estratégico a ser gerenciado. Por outro lado, a abordagem russa, encapsulada no termo reserve, que carrega consigo as conotações de reserva, estoque, recurso controlado e escasso, parece inerentemente fomentar uma análise mais rigorosa, mais detalhada, mais consciente da criticidade do tempo e da necessidade de controle. Essa mentalidade de reserva estratégica se reflete, não por acaso, na própria arquitetura de ferramentas como o Spider Project, com suas múltiplas folgas servindo para quantificar e gerenciar diferentes aspectos dessa reserva de tempo sob diversas condições. As crises globais que o material cita como o pano de fundo, a bolha da internet em 2000, a crise financeira de 2008, que expuseram falhas de planejamento e gestão de risco em larga escala, podem ser interpretadas como evidências dos limites de uma visão talvez excessivamente otimista e leve do tempo e da folga predominante no Ocidente. Nesse contexto, a complexidade das 14 folgas não seria um preciosismo técnico, mas sim um reflexo necessário de uma abordagem mais responsável, mais realista e, em última análise, mais segura, alinhada com a noção fundamental de reserva. Reconheço as origens distintas e as filosofias potencialmente diferentes que podem estar por trás dos termos float e reserve, mas hesito em declarar uma abordagem como inerentemente superior à outra em todos os cenários possíveis. Ambas as tradições de planejamento, a ocidental focada no CPM-PERT e a oriental com suas próprias metodologias, provaram seu valor ao longo de décadas em inúmeros projetos bem-sucedidos. A relativa simplicidade conceitual e metafórica do float e do slack foi inegavelmente um fator-chave que facilitou a disseminação e a adoção ampla do CPM e do PERT no mundo ocidental, tornando essas poderosas técnicas de planejamento acessíveis a um número imenso de profissionais e a uma variedade enorme de indústrias, né? Da construção civil à tecnologia da informação. Por outro lado, a complexidade e o rigor talvez maiores da abordagem do reserve podem ter sido, como o próprio material sugere, mais adequados às necessidades específicas das economias planificadas ou a projetos de infraestrutura de escala monumental e altíssimo risco, como os exemplos históricos citados. Grandes usinas, oleodutos estratégicos na antiga URSS, por exemplo. A questão crucial para mim não é determinar qual filosofia ou qual termo é intrinsecamente melhor, mas sim qual abordagem metodológica e qual conjunto de ferramentas são mais adequados ao problema específico que se tem em mãos, ao contexto cultural da organização e às capacidades da equipe de projeto. Insistir que apenas a abordagem das múltiplas reservas detalhadas é válida hoje, ignorando a eficácia comprovada dos métodos mais simples em muitos contextos, pode ser tão limitante e dogmático quanto ignorar completamente a existência e o potencial das análises mais complexas. O verdadeiro desafio está na adequação criteriosa do método e da ferramenta ao desafio específico do projeto, e não na adesão cega a uma única escola de pensamento, seja ela a da simplicidade ou a da complexidade máxima. Resumindo minha posição, então, embora as folgas total e livre sejam, sem qualquer dúvida, a pedra angular do método do caminho crítico e o ponto de partida necessário, a crescente complexidade dos projetos contemporâneos, juntamente com as capacidades analíticas oferecidas pelas ferramentas avançadas que temos hoje, exige um entendimento que vá além. Um entendimento mais profundo das múltiplas facetas da folga é necessário. Ignorar variantes como Start-Finish-Flex, as diferentes folgas negativas ou a Super Float significa, na prática,
abrir mão de informações estratégicas que são cruciais para uma gestão verdadeiramente eficaz, proativa e otimizada, que transcenda o simples acompanhamento de prazos e datas. A simplificação excessiva nesse contexto de alta complexidade e risco representa um perigo real de análise superficial, decisões mal informadas e resultados aquém do esperado. A complexidade adicional, portanto, não é um luxo acadêmico, mas tornou-se uma necessidade para os profissionais e organizações que buscam excelência, rigor e controle efetivo no planejamento de seus projetos. Eu reitero a importância central e, em uma vasta gama de cenários práticos, a suficiência funcional das folgas total e livre, desde que sejam profundamente compreendidas e corretamente aplicadas. Reconheço, sim, o valor inegável das folgas adicionais e mais complexas para análises especializadas, como investigações forenses de cronogramas, suporte a disputas contratuais ou na gestão de projetos de altíssima complexidade que justifiquem o investimento em ferramentas específicas, como o Spider Project, e no treinamento necessário para utilizá-las. Contudo, mantenho minha ressalva contra a imposição de uma complexidade que pode ser desnecessária como um padrão universal de competência e contra a generalização de críticas que, pelo tom e pela abrangência, podem ser injustas com profissionais experientes e competentes que dominam e aplicam solidamente os fundamentos do planejamento em seus contextos. A chave, para mim, reside no discernimento, na proporcionalidade e na adequação da abordagem ao contexto específico de cada projeto e organização. Concordamos então que o conceito de folga, apesar de sua aparente simplicidade, é na verdade muito mais rico, complexo e multifacetado do que um entendimento superficial poderia sugerir, e que diferentes metodologias e ferramentas de software oferecem níveis distintos de detalhe e sofisticação para explorar essa complexidade. Sim, e reconhecemos também que por trás dessa discussão técnica sobre folgas emergem diferentes filosofias de planejamento e controle. Uma, talvez mais inclinada à flexibilidade operacional e à gestão do fluxo, implícita na ideia de float, e outra mais focada no controle rigoroso de recursos escassos e na gestão de reservas estratégicas. A principal divergência entre nós parece residir na questão da necessidade universal versus a utilidade contextual dessa complexidade adicional que as múltiplas folgas representam. Exato! E com essa tensão em mente, deixamos a reflexão para quem nos acompanha. Qual nível de detalhe na análise das folgas é o mais apropriado e valioso para os seus projetos, para a sua equipe e para o seu contexto organizacional? Vale a pena, talvez, revisitar o material de origem e explorar mais a fundo as nuances e os argumentos apresentados para aprofundar essa compreensão individual. Precisamente, não há uma única resposta correta ou um lado vencedor declarado nesta análise. A verdadeira riqueza está em compreender as diferentes perspectivas, os pontos fortes e as limitações de cada abordagem e em ser capaz de escolher conscientemente a profundidade analítica e as ferramentas que melhor servirão aos objetivos específicos de cada projeto que enfrentamos.